A série de comédia dramática Succession mostra as brigas, traições, competições e ciúmes entre os filhos de Logan Roy, um bilionário da comunicação, e a luta deles não só para herdar o império do papai, mas também para deixá-lo orgulhoso. Só que no terceiro episódio da quarta temporada, o Logan morre. O magnata sofre um ataque cardíaco inesperado durante uma viagem de negócios em um jato particular. A morte de Logan foi uma reviravolta repentina na trama, chocando o público e deixando os outros personagens desorientados. A série optou por não mostrar os últimos minutos do personagem, nem o momento da morte, o que é um recurso shakespeariano que cria uma sensação de impotência e fraqueza. E é exatamente essa desorientação, impotência e fraqueza que os jornalistas filhotes de outro magnata incapacitado, Lula, estão sentindo. As brigas, as traições e as viradas de casaca estão acontecendo bem diante das câmeras da Globo News. Tá mais divertido que a série. Você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família? Eu tenho uma boa notícia. A IUSA, escritório de advocacia do meu amigo, Dr. Otávio Raverotti, está com uma promoção imperdível de Natal para você conseguir o Green Card com desconto. A IUSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O Dr. Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp para saber mais sobre isso e aproveitar a promoção de Natal. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta o seu lugar na terra do Donald Trump. O Brasil está cada vez mais pobre graças ao regime stalinácio e, como todo mundo sabe, a alegria de pobre dura pouco. Foi curta a felicidade do mercado com o afastamento do presidente Luiz Hematomácio Lula da Silva e o dólar, que tinha caído a R$ 5,86, teve ontem uma alta, subiu com força para R$ 6,00 e enquanto eu gravo esse vídeo já está a R$ 6,02. A saída de capital estrangeiro e as crescentes preocupações fiscais superaram a reação positiva inicial à decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas os gringos não enxergam uma luz no fim do túnel do câmbio entre real e dólar. Analistas estrangeiros já avaliam a possibilidade de um câmbio em R$ 7,00 em 2025. Segundo um relatório recente do Morgan Stanley, a depreciação do real pode ir ainda mais longe caso o Banco Central perca a sua independência do governo federal e caia nas mãos de 9 dedos do Lula. A situação é tão grave que até o comentarista da Globo News e massagista da Janja, Gerson Camarote, despertou do sono profundo, teve um lapso de lucidez e desceu a lenha no Lula, para desespero de Mortadela Lima e Ratuzaneri. Eu vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80 há um ano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que grave, o que é muito grave o que o presidente Lula fez é de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal
que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem divergência. Isso é tudo muito grave. Eu ia falar exatamente isso. Não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho, não. Para blindar, lógico que é, Natura. Agora a gente não. Para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. O melhor desse vídeo é o bico da Daniela Lima não podendo falar. Cala a boca, senão o Pix não cai. A maluca tava doida pra voar no pescoço do coleguinha. E não foi só a Mortadela Lima, a Ratuza também. Não fala mal do meu chefinho. Ah, Gerson, falar isso na cara do fã-clube do Lula e elas não terem como defender é impagável. Quando o Gerson diz vamos falar a verdade aqui? É uma coisa tão rara que a outra ali até dá um tilt no pescoço. Eu também adorei ouvir a expressão fala sóbria. Sóbrio o Lula nunca tá. A fala do Lula, aliás, tá sempre com um bafo de cachaça. Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística. Agora olha que detalhe interessante. Falar a verdade sobre o Lula vira abrir uma divergência. Quer sinal mais claro que a Rede Globo pertence a Stalinácio? Tem que pedir permissão ao Alto Conselho Lulista, formado pelas duas sacerdotisas, para poder criticar o painho por 2 minutos. A esquerda é tão burra que ataca o remédio, como uma criança mimada, em vez de combater o que causa a doença. Burros demais. Mas e o camarote, hein? Tá acordando e finalmente descobrindo o que o mundo inteiro já sabe há 2 anos? Ou será que o cara que está com a assinatura digital do defunto esqueceu de fazer o Pix pro Gerson? Ou será que o Gerson já está mudando de lado porque o Alckmin vai assumir na semana que vem? O velho já tá com o pé na cova, as viúvas já estão colocando a culpa no moribundo, ele não está mais aí para se defender. Já estão pavimentando o caminho para o próximo, pode vir que estamos esperando. Quem não conhece a Globo e assiste a essa cena, nem imagina que a emissora faz assessoria de imprensa para o partidão e é cúmplice do que estamos passando no Brasil. Mas tudo bem, o importante é que o camarote estava full pistola ontem e irritou ainda mais a Chatuza. Só informação aqui, reforçando aquela apuração que eu estava colocando, uma fonte que esteve hoje com o ministro Fernando Haddad e com o futuro presidente do Banco Central, Galípolo, nessas conversas, teve a temperatura de que, de fato, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, aliviou o futuro do Galípolo. Então, só para reforçar a informação que a gente estava dando aqui antes. Isso eu também ouvi de ministro do governo. Eu até perguntei, e aí, qual é a avaliação? Não, eu não duvido, eu só discordo, mas acreditar eu acredito. Mas a percepção do governo, qual é a avaliação? Isso antes. Quer dizer, eu discordo não da informação. Não, veja bem. Não, peraí, não, só deixa eu explicar. Eu discordo do efeito. Eu não acho que dê certo você tombar a economia para dar credibilidade ao Galípolo. Senão fica o Galípolo... Tem dominância fiscal. Não, tudo bem, porque senão fica o Galípolo numa montanha de credibilidade e
o brasileiro se ferrando. É só isso. Mas isso é tanto que foi por unanimidade. É importante a gente lembrar isso. Isso é importante, sim. Unanimidade. Inclusive, o próprio Galípolo e os outros diretores indicados pelo presidente. E o governo está consciente disso, porque isso vai impor um grande desafio. E aí, como o governo vai reagir com Gabriel Galípolo aumentando em 1 ponto percentual a taxa de juros? E aí o argumento de Gabriel Galípolo... Aí vão bugar que nem eu buguei com o Raul. Não, mas vai ser o guidance, né? O famoso guidance. O Galípolo vai falar, olha, mas eu não posso descumprir aquilo que por unanimidade o Copom estabeleceu, porque aí eu vou estar surpreendendo o mercado. Apesar disso tudo, e aí o ministro me disse exatamente, falei, e aí? Aí disse assim, não, é bom que tenha resolvido tudo agora, porque a gente continua culpando Roberto Campos Neto. Não precisa. Mas aí também. Aí de novo volta para o ponto de origem, entendeu? O Lula não conseguiu nada a não ser aumentar o dólar, falando, guerreando o tempo inteiro com o Campos Neto, e aqui não tem nenhuma defesa ao atual presidente do Banco Central que está de despedida. Não há. Há só avaliação de gente que, inclusive, está perto do Lula. Veja quantas pequenas coisas extraídas de um único vídeo. 1. A Natuza descontrolada. 2. A afirmação de que o Lula está ferrando a economia. 3. O Haddad achando em quem botar a culpa. 4. A certeza da subida dos juros mesmo com o Banco Central sob o comando do PT. E isso escancara que a perseguição ao Roberto Campos Neto é política, puramente. A verdade sempre aparece. Matusalém parece uma velhinha aqui do bairro que comanda as rodas de fofoca e interrompe a passagem de quem quer sair ou entrar na rua. O que ela fez com o camarote não seria womansplaining? Natuza afirmou que há uma guerra entre Lula e Campos Neto. É querer enganar os telespectadores, enquanto seus pares tentam afirmar o contrário. Chegamos a um momento tão absurdo em que alguns jornalistas, a serviço do governo, discordam dos fatos. O próximo passo será eles, após darem uma opinião, dizerem que, apesar de terem falado algo, mudaram de opinião, pois não concordam com a sua própria opinião. E parabéns para o emocional do camarote. Imagina ter que manter o controle e a objetividade com Natuza, Daniela e Cantanhede na mesma sala. A única certeza que eu tenho é que alguém vai trocar de empresa e país, ou vai acabar sendo preso a mando do STF por promover a desordem de opinião. Assim como em Succession, o magnata que todos os filhos queriam agradar saiu de cena. E assim como em Succession, é agora que seus filhinhos da Globo News começam a se desentender, bater boca e comer uns aos outros. Pega a pipoca! Nós vamos ver o circo pegar fogo de camarote. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.